Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente ainda está por aqui, por essa realidade, a nossa consciência. Então, para a gente continuar, né, o nosso processo, vocês que são espiritual, despertou a consciência. Então, vamos continuar o nosso processo, né, pessoal? Que tem muita coisa para acontecer nessa realidade. Então precisamos nos preparar espiritualmente, né? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, para as coisas que vai acontecer nessa realidade, tá, pessoal? Então a gente tem que continuar essa jornada da gente aqui, para a gente completar a nossa missão, o nosso propósito de vida. Nossa, pessoal, você está percebendo que eu estou falando bastante sobre esse propósito de vida? É isso, porque deve ser a espiritualidade, né, mandando reforçar, falar sobre, porque tem pessoas que precisam entrar nesse propósito de vida, pessoal. Aquelas pessoas que despertaram e ainda não entrou no propósito de vida, porque quer viver de acordo com a Matrix ensinou a ela que ela quer viver de acordo com as pessoas ensinam como ela tem que viver. Então ela está sendo influenciada ainda pelas coisas, tá? Que pela televisão, pela sociedade, né? Pela família. Então tem pessoas que estão despertas, estão sendo incentivadas. Ela não está procurando aquilo realmente o que a alma dela está querendo que ela faça. Entende? Tem muitas pessoas dessas e são espirituais, pessoal. São pessoas que despertaram a consciência, mas ainda não se encontraram porque ainda é influenciado. Lembra do vídeo lá? Eu falei que esse vídeo não vai terminar, tá? A gente terminou na oitava parte o vídeo influência energética, mas não vai terminar, pessoal. Entende? Então ela está sendo influenciada por essas coisas, pela sociedade, como ela deve se comportar, como ela deve, né? Eu sou isso aqui, a família, né? Então, vários amigos, tudo estão influenciando para que você tenha esse comportamento que você está tendo. Mas só, pessoal, que essa pessoa espiritual, ela despertou e ela, na vez, não quer mudar por causa disso. Porque está apegada, está influenciada por essas coisas. E aí a alma dela fica cobrando a ela, a alma dela quer que ela vá para o propósito, a frequência correta de vida que ela tem que andar, pessoal. Isso acontece muito, tá, pessoal? E se você não tem conhecimento sobre isso, tá? Se é espiritual, não tem conhecimento, você fica perdido aqui, fica fora de rota, fica se sentindo fora d'água, né? Ah, aqui não tem espaço para mim. Ah, fica às vezes até em uma frequência que está trazendo sofrimento à sua consciência. Então isso está acontecendo muito, tá, pessoal? E eu falei aí, né, sobre essas influências, sobre o que a gente passa aí dessas influências, né? Hoje eu estou falando sobre a distração. Então, para a gente sair dessa distração, a gente precisa entrar na verdade. Qual é a verdade? A verdade da nossa alma. A gente entrar no nosso propósito de vida, tá? Que aí a gente não perde o foco em Deus, tá? A gente não perde o foco em Deus. Foi lá a nossa pergunta, né, pessoal? A gente já vai para a terceira parte, né? Ontem a gente fez a segunda. Você vê como passa rápido, né, pessoal? Eu já estou na terceira parte desse tema, tá? Eu acho que você já tem uma ideia do que seja essa distração espiritual. Você está sendo distraído aí, pessoal? Ou não?
Rapaz, é difícil a gente ser o espiritual aqui nessa realidade, tá, velho? Nossa, é uma jornada que a gente tá passando, tá, pessoal? Mas na hora que a gente concluir essa jornada, depois a gente vai ficar até com saudade. Ah, eu quero continuar a jornada lá de novo. Mas é isso, pessoal, né? Mas como é que se diz? A gente precisa entrar nesse ponto, porque vai lhe dar leveza, tá, pessoal? Porque as coisas aqui tá nos sufocando, tá, pessoal? Frequências, pessoas, comportamentos, gente, até pode ser até gente da nossa família esteja nos sufocando, tá? Não ajudando a gente a evoluir, crescer espiritualmente, tá? Então, entende? Por isso que peça ajuda, ajuda daqueles que são espirituais, daquelas pessoas que, sabe, pode ajudar você nesse lado espiritual. Para que você tenha força, tá, pessoal? A gente ande com mais leveza para aguentar o rojão aqui dessa realidade, porque o rojão, sabe o que é rojão? Sabe o que é rojão, pessoal? Então, é aquilo que vem com força, né? Rojão é aquilo que vem com força. E como é que se diz? E a gente precisa ter leveza, sabe? Ter resiliência, ter capacidade de suportar essas coisas, senão a gente não aguenta, tá, pessoal? A gente quer ir embora, dá aquela coisa, aquele desespero, tá? Eu quero ir embora daqui, moço. Eu tô sofrendo, tá? Mas calma, você vai embora, tá, pessoal? Você vai embora. Mas primeiro cumpra o seu propósito da sua alma. Então, você que é espiritual, você diz agora eu vou seguir aquilo que minha alma está desejando. Porque qualquer momento, se eu deixar o corpo, eu entrei nesse propósito, nesse processo, né? Entende, pessoal? É assim que a gente tem que pensar, porque a gente aí a vida vai ficar mais leve, tá? A gente vai saber viver com o que a gente tem, a gente vai estar satisfeito, a gente vai ter alegria, as coisas que vier para nossa vida acrescentar nossa felicidade, entende? Então, é isso que a escritura, os homens de Deus passou aqui, ensinou a gente enquanto a gente está aqui nessa realidade. E que não é fácil, né, pessoal? Essa realidade aí tá. Pessoal, as consciências daqui estão doidas, tá, pessoal? E o inimigo tá trabalhando para deixar essas consciências assim, tá? Mas a gente, pelo menos, vai fazendo a nossa parte, cumprindo o nosso dever, né? A nossa função espiritual, né, pessoal? Para ver se ajuda, né, pessoal? Ajuda essas pessoas aí, né? A encontrar como é o propósito de vida dela do que ela vem fazer aqui. Todos, pessoal, que estão aqui têm um propósito, mas que está sendo manchado, está sendo desvirtuado por causa que o inimigo ele quer tirar isso mesmo. É por isso que ele criou a distração espiritual. Então, a distração que existe aqui. Que é o quê? É quando você vai entrando na mentira. Então, são notícias, ele fala, né? A gente vai para a terceira parte, a gente falou na primeira, segunda, né? O que é a distração espiritual? Ele fala que a distração espiritual é qualquer coisa, então qualquer coisa que está sendo usada aí, que desvia a sua atenção e o foco das coisas de Deus e da sua espiritualidade. Então, desvia que atenção? A atenção da sua consciência, de você focar nas coisas de Deus e na sua espiritualidade. É isso o trabalho dele. É criar essas coisas para desvirtuar você disso. Ele conseguindo desvirtuar você do foco em Deus e da sua espiritualidade, pronto, pessoal.
o inimigo ganhou a batalha contra você. Entende? E quantos aí, pessoal? Então, existem setores, né, que são distração. Então, a sociedade, às vezes a família, a religião, tá? A maioria da religião está tirando você do foco em Deus. Olha a pregação, pessoal. Olha a pregação que é. Entende? Está tirando aquele foco realmente de que você busca dentro. Então, quando fala, todos esses grupos estão falando para você buscar fora, está desviando você. Ai, irmão Samuel, mas o pastor manda aqui a gente ir fora mesmo buscar. Então, está desviando. É uma religião, tá? Às vezes até esse líder, essa pessoa está inconsciente, tá? Ele está reproduzindo aquilo que foi ensinado a ele. Talvez até a espiritualidade tenha misericórdia, tenha misericórdia dele, tá, pessoal? Então, ele diz que é qualquer coisa que desvia a sua atenção e foco das coisas de Deus e da sua espiritualidade, nos afastando do nosso propósito de vida. Propósito, então ele quer afastar você desse propósito que você veio fazer aqui, afasta ele. Então o inimigo vai trabalhar, afasta, cria distração para afastar ele. Entende, pessoal? E a maioria eles estão conseguindo, tá, pessoal? São poucas pessoas que estão despertando, percebendo essas coisas, tá? São poucas. Mas é isso. A gente faz aquilo, tá? O que está determinado mesmo pelo que a espiritualidade quer, tá? Então, nos afastar do propósito de vida e da conexão com o Criador. É isso, ele quer afastar o inimigo e a matriz, a distração, para afastar a gente do Criador. Não deixa ele voltar para o Criador, mas a nossa alma está chamando a conexão para o Criador. Você sente, aqueles que são espirituais, que despertou, ele não consegue parar esse chamado. É um chamado da sua alma. E você não pode resistir, pessoal. Não resista a esse chamado. Atenda o chamado, não endureça. Não queira, ninguém vai me mudar. Não fale uma bobagem dessa. Deus me muda, Deus. Eu quero mudar. Entende? Essa é a nossa atitude. Para que a obra de Deus, né? O trabalho da espiritualidade seja feito na nossa vida. Porque a obra de Deus é feita em sua vida. Depois que você é salvo, depois que Deus fez a obra em você, aí o que? Você vai, como é que se diz? Fazer a obra de Deus. Você vai ser como é que se diz? A Bíblia fala um atalaia, né? Você vai ser um atalaia, vai ser um instrumento de Deus, né? Um instrumento do Senhor, né? Que está na mão de Deus para você ser usado. É o que eu estou tentando aqui, tá? Pelo menos Deus faz o instrumento de mim. Então, se ele está fazendo isso, eu agora consegui abrir um canalzinho aqui e vocês estão recebendo essa frequência, é por causa do trabalho dele na minha vida. Entende? Se ele não trabalhasse, eu não estaria nem aqui. Eu estaria aí, tá? Eu tocando aí, eu estaria bebendo aí, pegando aí muitas mulheres aí, deitando aí, eu estaria aí. Tá? Mas por quê? Por que eu estou aqui? Vocês aí recebendo essa frequência boa. Nossa, irmão, obrigado. Glória a Deus. Estou vendo muitas mensagens de pessoas. Obrigado por isso. Nossa, é verdade. Nossa, que coisa boa. Muita gente falando, né? Surpreso até pelo meu canal aqui, as coisas que eu estou falando, tá? Mas é isso. Espero que esteja ajudando vocês
que vocês que param para ouvir aqui, vocês são espirituais, pessoal. Vocês são meus irmãos, tá? Vocês são espirituais. Tem alguns aqui que estão só me vigiando? Tem, tá? Tem também, tá, pessoal? Mas esses daí, quando começar o negócio a apertar, eles vão embora. Eles só querem ver o erro, tá? Para quando eu falar alguma coisa errada, eles rebaterem, né? Mas até agora aí, teve um que tentou rebater alguma coisa aí, tá? Na hora que eu mostrei a Bíblia, né? Porque a Bíblia ninguém pode ir contra ela, né? Quando eu mostrei na Bíblia, sumiu daqui, tá? Nunca mais apareceu aqui para falar alguma coisa. Eu até gostaria que ele ficasse aqui, para eu ficar respondendo ele, né? Mas ele foi embora, tá? Aí ele fala como o uso excessivo de tecnologia, preocupação do dia a dia, influências mundanas ou a falta de vigilância resulta em um coração dividido, então, falta de fé, sonolento espiritual, então, vai resultar nisso aí, você vai estar dormindo aí na Matrix, tá? Sana, neném, um sono bem gostoso aí, sonolento, então, sem fé, um coração dividido ainda, impedindo o crescimento da consciência e a vivência das bênçãos de Deus. Então, você fica impedido de receber as bênçãos de Deus, de você crescer a consciência, tá, pessoal? Expandir. Por quê? Porque quando todas as pessoas que estão dormindo aí, pessoal, não estão progredindo na vida, né? Eu estou falando vida, não é nessa vida aqui física não, tá, pessoal? Porque muitos os pastores ensinam que você tem que, como é que se diz? Progredir nessa vida aqui com dinheiro, né? Entende, pessoal? Mas o homem de Deus, o próprio Cristo falou, tome cuidado com a riqueza, porque o homem de Deus não é conhecido pelas coisas que ele possui. Então, não é conhecido, porque tem muita gente aí que tem mais do que eu aí, tem o triplo, o dobro, mas não é pessoa de Deus, não é homem de Deus. Esse foi um engano, tá? Que o evangelho maçônico, tá? O evangelho maçônico colocaram na mente de vocês, tá? E vocês estão aí, tá? Acreditando nisso aí. Então, ele diz que impedindo o crescimento da consciência. Então, impedindo que você tenha uma vida espiritual da consciência e que receba essas bênçãos divinas, essas bênçãos espirituais. Entende? É o que está acontecendo, tá? Ah, mas, irmão, eu vou aqui para um grupo religioso aqui, um templo aqui, eu vou aqui e tal, não recebo a bênção divina? Não necessariamente. Eu tenho que falar essa verdade, pessoal, porque a maioria do que estão lá estão sendo enganados. As pessoas que estão aqui no meu canal, eles vieram de lá. Pergunta lá se eles receberam alguma vez. Eles vieram para aqui por causa disso, porque estavam sofrendo espiritualmente. Eu digo, como assim? A pessoa vai para uma coisa espiritual para receber a bênção, ser abençoada e está sofrendo? Tem alguma coisa errada aí, né? Porque Deus, aquele que é filho, ele vai abençoar com as bênçãos espirituais, tá, pessoal? Então, a gente viu isso né? E eu coloquei a pergunta, né? Lembrando que eu coloquei a pergunta aí, por que não podemos perder o foco em Deus? Por causa disso, pessoal. Se você perde tudo. Porque a gente sem Deus não é nada. Deus continua sendo Deus, tá? Eu sou Deus, sou todo-poderoso. Mas a gente sem Deus, a gente se torna um nada. Por isso que quando a gente está com Deus, a gente
é alguma coisa, é tudo. Deus começa a usar a gente se torna filho de Deus. Mas a gente, sem a frequência de Cristo, sem a conexão com Deus, a gente não é nada. A gente está aqui propenso na mão do inimigo, sendo um gado escravo no curral aí do inimigo, a Matrix, né? Que é essa Matrix aí que domina vocês. Então, o que ele mandar, vocês estão tudo fazendo. É um gadinho, um gado. Você já viu o gado? O gado tem que... Então, eles dão o veneno pro gado comer, tá? O gado morrer aí e tal. Então, é aqui o curral que a gente está aqui. Mas você quer sair de ser gado? É isso, tá? E começar a ser livre espiritual, se tornar um filho de Deus. Como é que se diz? Não só progredir nessa vida, mas na vida futura, tá? Essa é a mais importante. Porque essa vida aqui que a gente está passando é como a Bíblia fala, que é como uma neblina, é como uma fumaça. É tão rápido que a gente passa aqui que a gente nem sente, né? Se a pessoa está sofrendo, tá, pessoal? A pessoa sente bastante, tá? Então a gente falou isso na primeira, né? Segunda e terceira. Então aqui a gente parou a terceira parte, a gente parou. E como podemos lidar com essa distração do dia a dia? Aí a gente falou a primeira, né? Foi autoavaliação. A gente tem que analisar a prioridade, identificar o que está roubando o nosso tempo e a nossa energia. Então, opa, isso aqui está roubando meu tempo e minha energia de eu me dedicar. Eu sou um ser espiritual. Então, a gente tem que analisar isso, tá, pessoal? O que tem de roubar aqui, distração de tempo, de energia, né? Não está no gibi. Mas aí o quê? Terceira parte, vamos lá. Ele fala, atenção plena. Então, para a gente lidar com essa distração dessa realidade aqui no nosso dia a dia, o que é que a gente tem que fazer? Temos que ter atenção plena, que significa também vigiar, né? Você está atento. Então, para você entrar nessa frequência de atenção, você precisa evoluir a consciência. Porque se você estiver no sono, numa frequência baixa, você não vai conseguir perceber as coisas que estão, como é que se diz? Entre linhas, né? Como é que se diz? Os detalhes. Você não vai... No mínimo, os detalhes, né? Não tinha aquele cara que fala, no mínimo, os detalhes, né? Do falar na escola do professor. Então, você não vai ver esses detalhes. Por quê? Porque você não está com essa atenção plena. Que ele fala que é valorizar o silêncio interior, a oração, o tempo com Deus, transformar distrações em momento de entrega a Ele. Então, a esse momento de distrações, a gente tem que transformar em momento de entrega a Deus, para a gente não perder o foco. Então, valorizar o silêncio interior, já até falei sobre esse tema que está aqui no meu canal, né? O que é o silêncio interior. Tá aí, eu não tem muito dia que eu gravei isso não, tá? Mas eu me lembro, tá? E foi um vídeo também que vocês me deram audiência, tá? Eu quero agradecer, tá, pessoal? Eu tô vendo que cada dia aumenta, tá? Eu agora, esse vídeo aí mesmo que eu gravei agora, a segunda parte desse tema, nossa, a audiência tá muito grande, tá? Os comentários aí, obrigado, tá, pessoal? Eu sei, isso aí é trabalho da espiritualidade, é dele, tá? Ele tá chamando essas pessoas espirituais para prestar atenção nos meus vídeos, tá, pessoal? Obrigado aí, espero que vocês continuem, tá? Continuem nessa frequência aí, tá? Vocês vão crescer a sua consciência, né?
Então, ele diz que a gente tem que valorizar o silêncio interior, que é essa conexão, né? A oração, né? A meditação, o tempo, aquele... E o tempo com Deus. Então, essa é a atenção plena. Quando a gente está assim, nessa conexão, a gente está crescendo espiritualmente, pessoal, a distração, ela se transforma em momento de entrega a Deus. Então, aproveitar as distrações aí para fazer isso como um momento de você estar conectado com Deus, crescendo, evoluindo. Isso que é atenção plena. Então, tá vigiando, o que é que está roubando meu tempo, né? Então, vou priorizar as coisas. Então, priorizar, buscar as coisas, a conexão com o reino de Deus, porque as outras coisas vai ser acrescentada na nossa vida. Não vai faltar nada para a gente. Porque a gente não vai levar nada, tá? E o maior engano aí, as pessoas atrás aí de dinheiro, de riqueza, tá? Esse é o maior engano que está forte aqui nessa realidade. Porque tá achando que é com dinheiro que você vai ser feliz, é com dinheiro, tá? Tem pessoas aí que tem dinheiro e ele tá vendo que não tem felicidade nenhuma, tá? Até enganou pessoas, né? Entrou em frequências totalmente baixas para ganhar esse dinheiro. Quanta gente fez aí, foi desonesto, agiu erradamente, tá, pessoal? E isso tem um resultado de uma frequência baixa. Aí a pessoa fica sofrendo, tá? Atormentada por espírito e tudo. Entende, pessoal? Então, para a gente lidar com a distração do dia, a gente tem que estar nessa atenção plena, né? Que é isso, o silêncio interior, a oração, a meditação, o tempo com Deus que você tira. E ainda você vai transformar as distrações que existem aqui no momento de entrega ao Criador. Tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Vigilância. Então, você... Não é... A Bíblia ensina a gente vigiar, né? Vigiar e orar. Né? A gente tem que estar vigilante. Que é o quê? Que é estar atento a influências e se afastar daquelas que não edificam. Então, a gente estar percebendo as influências negativas. Porque essas influências também, ela vem sorrateiramente, tá, pessoal? Ela vem disfarçado de bem. Então, os falsos profetas, ele não vem dizendo, eu vou fazer o mal a você, agora eu vou fazer o mal. Ele não vem assim, pessoal. Ele vem para dizendo, vou fazer o bem a você. Oh, amém. Glória a Deus. Namastê, pessoal. Oh, aleluia. Né? ele vem assim. Ele vem diversando. Então, a gente precisa estar vigilante. Por quê? Porque quando alguém desvia a gente por erro, tira a gente da verdade, a gente está entrando nessa distração dessa realidade. A gente está sendo distraído. Então o inimigo sabe disso, é por isso que ele criou aí a matrix religiosa, os falsos profetas que vêm trazer isso para você. E se você está sonolento dormindo, você não vai perceber os detalhes entre linhas e vai entrar no engano e vai estar na distração da consciência. Então, vigilância é isso. É você estar vigiando para ver qual é a influência, né, que está nos afastando da verdade, daquela verdade que edifica a gente. Então, se não estiver edificando você, afaste disso. Procure coisa que vai influenciar você, que vai elevar sua consciência. Entende, pessoal? Então, é isso que a gente precisa estar vigiando. Então, porque quando fala vigiar, né, a pessoa aprende na igreja, tá, pessoal?
que é só pecado de você não estar na igreja. Não é isso, tá? Essa vigilância é uma vigilância das nossas influências, o que é que a gente está recebendo e o que é que a gente está influenciando as outras pessoas. Agora, olha aí, pessoal, para a sua vida, o que é que você está influenciando as pessoas ao seu redor. Agora, por exemplo, eu olhando para a minha influência, você acha que eu estou influenciando as pessoas por mal ou por bem aqui, pessoal? Coloca aí, tá? Coloca aí nos comentários se eu estou influenciando você por mal ou por bem. Entende, pessoal? Então, é isso que a gente tem que estar vigilante. O que é que está nos influenciando? O que é que a gente está influenciando as pessoas? Tem que estar atento. E tem muitos, tá? Desses que estão dizendo, eu estou desperto, eu sou espiritual. Está enganando a pessoa, está influenciando as pessoas por erro. Está desviando a pessoa. Então, está criando distrações religiosas para as pessoas. Não quer que a pessoa se afirme na verdade. Porque eu digo a verdade está onde, pessoal? Quem assiste meus vídeos aqui, eu falo aqui, respondo toda hora, a verdade está onde? Então, se uma pessoa não faz você olhar para dentro de você, ela manda olhar para fora, você buscar, o que é que ela está fazendo? Desviando você da sua verdade. Entende? É claro. Então veja os grupos religiosos que estão fazendo aí. É por isso que a maioria dos que estavam aí no grupo, estão aqui no meu canal, ela estava sendo desviada. E agora elas percebem isso, tá? Por que não percebia? Tava naquele sono, né? Gostoso da Matrix aí, religiosa, principalmente. Entende? Então aí, o que mais que ele fala, pessoal? Como podemos lidar com a distração do dia a dia? Foco no propósito. Então, a gente tem que focar no nosso propósito. Propósito o quê? Propósito da nossa vida. Propósito da nossa alma. É isso que a gente tem que focar. Todas as coisas têm que contribuir para esse foco, tá, pessoal? Não para o foco fora, de virtuar. Então, todos que não fazem um trabalho para você buscar o seu propósito de vida, tá? Está desviando você da verdade. É claro, as pessoas estão se agitando aí, ó. Estão se agitando aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Eu estou falando de propósito, de vida, estou falando, né, mandando focar no propósito. Já está começando a ficar, as pessoas ficarem agitadas aqui. Aí ele fala, o que é esse foco no propósito? É que é lembrança do chamado de Deus e do objetivo espiritual para a sua vida. Então, você está sempre lembrando, né, que você teve um chamado de Deus. Você despertou a consciência, você que despertou, você que é espiritual, pessoal. Você tem um chamado e você tem que andar nesse chamado. Do objetivo, você tem objetivos espirituais para a sua vida aqui nessa realidade. Você tem que colocar isso na sua vida, esses objetivos. Se não, tá, pessoal, você vai ficar sentindo um sintoma aí, que eu tô vendo em muitos despertos, né? Que despertaram e não estão trabalhando essa sua busca interior, né? Que é o quê? Que é o quê, pessoal? Que é você buscar o objetivo espiritual para a sua vida, que é o seu propósito de vida. Você atender o chamado. Então você tem que atender, pessoal. Você não pode endurecer. Eu não vou mudar, eu vou ficar assim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né?
Tá igual aquela música, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Gabriela, né? As pessoas falam que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não, não é assim, pessoal. A gente que foi chamado é um chamado para entrar no processo de mudança, de expansão da consciência, de melhoria, de ir mudando a frequência vai mudando. Por isso que quando você não atende chamado, você fica resistindo, você fica tentando se encaixar para agradar a sociedade, agradar os familiares, agradar as pessoas que estão ao seu redor, você vai ficar sofrendo a sua alma, você vai sentindo aquela coisa na alma, a alma está chamando para mudança. Não resista, tá, pessoal? Por favor, porque você tem que atender. Então, vocês que estão ouvindo o meu vídeo, tá sentindo essas coisas? Você que entrou nesse processo, não pode, pessoal, não, eu não quero isso para minha vida, não. Não pode, pessoal. Como é que Deus chamou você? Você está resistindo Deus. Aí quando a coisa aperta, você vai para um grupo desse religioso aí, para um templo, para que Deus, ai Deus, agora aí depois você sai de novo. Como é que você quer viver assim? É um compromisso, é um chamado, é você atender esse chamado espiritual da consciência. É tomar consciência. A cada dia você estando consciente das coisas que você está fazendo nessa realidade. Tem pessoas, pessoal, porque não busca o conhecimento, ela fica assim, sendo levada pelas coisas que a Matrix aí. E ela acha que essa é a vida verdadeira que ela está vivendo. É o engano da consciência dela, tá? Até ela, opa, eu estou sendo enganado, até ela acordar para a vida, tá? Eu espero que seja a tempo, tá? Você acorde para a vida. Então, ele disse, lembre-se do chamado de Deus e do objetivo espiritual para a sua vida. Então, o foco no propósito é isso. Não podemos tirar isso da nossa lembrança. A gente tem um compromisso, a gente tem um propósito, tá? Então, aí você vai lidar com as distrações do dia a dia. Quando você andar assim. Se você andar dormindo, tá? Você tá aí nas distrações, né? Opa! Eita, Matrix boa! Opa, distrações boas aí, tá? É isso. Opa, meu irmão, vai para aí, ó, o carnaval, fumando aqui, ó, a mulher que eu tô aqui, ó, meu irmão, é legal, ó. Pode ir, tá? Depois vocês vão ver o que é que vai acontecer. Aí ele fala, assim a distração espiritual, né? Em primeiro lugar, temos que prestar se estamos dando autoridade sobre as questões das distrações. Então, a coisa que a gente, nas distrações, a gente tem que prestar atenção se a gente está dando autoridade, né? Estamos dando legalidade sobre as questões das distrações na nossa vida. A gente está deixando essas influências atingir a nossa vida, pessoal. Entende? A gente tem que observar isso. Por quê? Porque se a gente não está percebendo, está dormindo, a gente está dormindo. Se você não percebe isso, tá, pessoal? Que tem algo errado, as coisas, tá? Porque as coisas agora nessa realidade estão camufladas, tá? Por isso que camuflaram até o conhecimento, esconderam, teve alguns conhecimentos que foram destruídos. Então, tem muitos conhecimentos que estão camuflados. Até a própria Bíblia, para você ler, você precisa do guia do Espírito Santo. Senão você não entende. Você vai entender como a maioria dos carnais aí, dos líderes religiosos, estão passando para vocês. E olha o que está fazendo com vocês, desviando vocês da sua espiritualidade. É isso que eles estão fazendo. Tá?
Eu sinto muito em falar isso aqui, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar a verdade para você. Meu canal foi feito para isso. Para que a gente sirva esse Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas. Porque se a gente ficar dormindo, a gente serve o Deus morto. Você sabe que tem um Deus morto aqui nessa realidade, né? Então, você vai servir esse Deus. Então, a gente tem que saber sobre as questões que a gente está dando autoridade das questões das distrações. Não é só meu conhecimento que vai nos livrar dessa frequência da distração, mas se manter no foco do crescimento que aprendemos da espiritualidade. Então, não é só o conhecimento que a gente obteve, pior que se você é uma pessoa estudada, eu tenho faculdade, irmão Samuel, eu tenho um doutorado, não sei o quê. Não é só esse conhecimento, é o conhecimento que vem espiritualmente, para abrir nossa visão espiritual. Olha quantos aí que tem doutorado, mestrado, tem errado, tem tantas coisas aí, mas ele não tem um conhecimento espiritual. Ele está debaixo da matrix. Está sendo até usando o conhecimento para ser um agente das coisas do mal da matrix. Essas pessoas que estão aí, carro. Vai começar, e vocês gostam dessas pessoas, tá? Eu tenho um doutorado em Harvard, eu aprendi tal, não sei o quê. Aí, o cara aí, ó, ele é... aí vocês gostam disso, tá? A maioria dos carnais é isso que eles vão. Aí vão tudo ouvir, aí acredita, coloca aquilo no coração, e o cara tá ensinando o engano, levando você para distrações espirituais. É uma distração. A maioria do que estão aprendendo na faculdade é uma distração, pessoal. Tem algumas coisas boas que estão ensinando lá, tem algumas coisas boas, mas é bem pouca, tá? A maioria são distrações da sua consciência. Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu passei por faculdade, sinto muito falar isso, tá? Mas foi o que eu presenciei, tá? E agora com conhecimento espiritual, eu estou percebendo essas coisas, tá? É por isso que Paulo, né, ele fala que o conhecimento, né, você viu que Paulo era um dos apóstolos que tinha bastante conhecimento. Ele disse: o meu conhecimento é como esterco diante do conhecimento que vem de Cristo. Entendeu? Então era isso, tá? É isso que Paulo falou. Imagine, Paulo, um cara que tinha um conhecimento naquela época ali. Eu acho que não tinha outro que tinha mais conhecimento do que Paulo, tá? Mas é isso, tá? Então ele fala que não só o meu conhecimento que vai livrar da frequência, né, das distrações. Começou aí, ó, o meu neto tá aí chorando, pessoal. Começou aí, não sei o que é que tá acontecendo. Aí, ó, já aconteceu aí, ó, coisa. Então, ele disse que o menino já tá aí, tá? Meu neto aí, tá, pessoal? Ele disse, então, só o meu conhecimento que vai nos livrar dessa frequência das distrações. Então, não é só o nosso conhecimento. Ele fala, mas se mantermos no foco do crescimento que aprendemos da espiritualidade. Então, do conhecimento da espiritualidade. Se a gente manter o foco aí, tá? O que mais? Também não podemos deixar qualquer conhecimento nos distrair. Então, não é qualquer conhecimento. Então, é aquele conhecimento que vem do alto, né? Que a Bíblia fala. Por isso que o conhecimento que vem do alto, ele é pacífico, ele é, né? Tem lá Tiago, o irmão de Cristo, ele fala.
Então, é esse conhecimento que vai fazer com que a gente veja as distrações que a gente está entrando. Porque aí, ó, quantos aí evangélicos estão na distração, pessoal? Estão dormindo, então essas pessoas estão dormindo. Teve até uma pessoa que me perguntou, e o pessoal lá, mas ele é tão bonzinho, irmão, mas ele está dormindo. Ele está dormindo, ele está na distração, ele não entende ainda. Entende? Porque ele precisa receber esse conhecimento que vem do alto, tá? Mas ele, porque tem um conhecimento de alguma coisa aqui dessa realidade, é da faculdade, então ele se declarou, eu sou o pastor, eu sou o líder. E aí vocês estão acreditando. É isso que acontece, tá? Muitos grupos. Aí ele fala, não é qualquer conhecimento para nos distrair. Se a minha observação e a autoavaliação, essas duas coisas são importantes para nos manter acima da média dos desperto e não distraído. Então, a gente tem que manter uma média, né, pessoal? Que a nossa consciência está desperta, está percebendo as coisas. Porque senão a gente vai entrar na frequência do distraído. Tem muitos distraídos. Sabe de nada, inocente. Tem um bocado de inocente aí. Tem um bocado de distraído até no meio da espiritualidade, tá? Gente que está falando de expansão da consciência tá distraído ainda. Porque ele não chegou numa média de conhecimento que mantém ele numa média que ele percebe o engano. Por quê, pessoal? O engano, ele não vem mostrando eu sou engano. Não, ele vem disfarçado de verdade. Então, por que acontece isso? Porque os falsos profetas, ele não vai só usar mentira, pessoal. Ele não vai só usar mentira para atrair você. Então, o que é que ele usa? Ele usa meias verdades. Então, ele coloca um pouco de verdade e distorce aquela verdade. Porque ele precisa cativar, atrair você, a presa. Né? Então, aquele que está, ele precisa atrair, o lobo precisa atrair a sua presa. Então, o que é que ele faz? O que é que atrai a ovelha? Então, é essas coisas. Então, ele coloca um pouco de verdade, aí você começa, aí começa a acreditar, e quando vê, você está preso. Você está preso ali naquela situação. Aí só Cristo para tirar você dessa prisão mental que foi colocada a você, tá? Então, muita gente precisa, né? Você vê, muita gente aqui saiu dessa prisão mental aqui, que estava presa aí pela religiosidade. Então, foi através do meu vídeo que ela saiu dessa prisão mental. Entende, pessoal? Então, para que você fique numa média, ele fala, você tem que desenvolver, né, a observação e a autoavaliação. Então, além de você observar, você vai se autoavaliar para ver se você está na frequência correta, está na verdade. Veja o que você está fazendo. Será que eu estou enganando pessoas? Será que eu estou agindo de má fé? Então, porque se você, mesmo você em um contexto religioso, você está agindo de má fé, está enganando a pessoa, você está distraído. Você pode até ser um desperto, mas você está distraído. Você está fazendo coisa, eu tenho dinheiro, né, irmão? Para eu ganhar aí, vou vender os meus cursos aí, aí eu tenho que fazer isso aí, né, irmão? Tá? Entende? Então, você, pessoal, você está na média do distraído. Você não está na média dos despertos, daqueles que estão percebendo o engano que você está entrando.
Então, você está entrando no distraído. E isso está acontecendo até com o espiritualista, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Aqui eu tenho que vir falar a verdade para você. Eu sei que isso aí, por muitos, não vai ser uma boa vida, não vai ser bom para o ouvido dele. Mas é isso. Todas as pessoas que entram no engano, você entra numa média de distração. Você entra, você vai ser distraído. Então você tem que observar as coisas e autoavaliar. Então, avaliar se tem verdade aí, se você tem que se firmar. Ele fala, essas duas coisas são importantes para o quê? Para manter você acima da média dos despertos ou do distraído. Ou você vai estar na média do desperto ou do distraído. Sabe de nada, inocente. Você é um distraído. Você é um distraído nessa realidade. Então, você tem que avaliar. Então, você tem que observar e avaliar. Agora, quando você observar esse vídeo aqui, você avalia você. Como é que está você? Observe as coisas. O que é que você está se autoavaliando? Será que você está na média do desperto ou do distraído? Avalie, pessoal. Vocês aí, espiritualistas, tá? Vocês que assistem aqui meu vídeo, vocês que são espiritualistas despertos, avalie. Se você começa a entrar no engano, começa a enganar a pessoa, você começa por causa de dinheiro, né? Motivação, toda aqui a motivação dessa realidade é o dinheiro, né? Todo mundo quer dinheiro, porque todo mundo quer ser importante, porque o dinheiro deixa a pessoa importante, né? Faz as pessoas olhar para você com outros olhos. Já pensou se eu tenho dinheiro aqui? As pessoas já me olhar com outros olhos. Entende? Então, é isso que a gente tem que entender, tá, pessoal? A motivação toda aqui é no dinheiro. As pessoas são enganadas, levadas a essa distração por causa do dinheiro. Então, os religiosos pegaram os religiosos na veia aí, tá? Essa situação. Mas tem, como é que se diz? Instrução do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dos apóstolos, sobre essas coisas, sobre o dinheiro. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção nessa situação. Tá bom? Meu neto tá ali bagunçando ali, ó. Meu Deus, o que é que ele tá fazendo? Bora! Bisquila. Vai lá, vai. Vai brincar com Lá ver sua mãe, rapaz! o menino lá. Bora! Olha lá, ela tá indo pra rua. Vai brincar lá, vai. Agora seu avô tá aqui gravando, viu? Você quer gravar com seu avô, é? Oh, meu Deus. Meu neto aí, pessoal. Tá? Então, você tem que olhar se você tá na média do desperto ou do distraído. Tá certo, pessoal? Vamos lá? Tem mais? Tem mais, pessoal. Vai render, né? É bom esses temas, é bom render, tá? Ele fala, é uma luta interior que lutamos diariamente nessa realidade. Então, a gente, como é que se diz, se manter desperto, né, pessoal? É uma luta. Diariamente, cada dia que eu acordo aqui nessa realidade, tem que estar vigiando, pessoal. Para ver se eu vou entrar no engano, o que é que vai acontecer aqui. É uma luta que ele fala que é uma luta interior que você tem que ter. Lutamos diariamente nessa realidade. Então, é uma luta interior que lutamos nessa realidade. Por quê? Porque será que você vai se corromper interiormente pelas coisas, pelo dinheiro daqui, pelas coisas dessa realidade? Será que você vai corromper a sua conexão com o Criador? Muitos líderes aí já corromperam, tá? Eles já tomaram a decisão deles, já escolheram já.
já corromperam essa conexão com o Criador por causa de dinheiro. Por isso que eu falei, esse evangélico é maçônico. É o Deus da ganância, o Deus do dinheiro. A maioria, tá, pessoal, dos líderes. Eu sinto muito em falar isso aqui, tá, pessoal? Não é querendo atingir seus líderes aí, seus grupos religiosos, não, tá? Mas eu sinto muito em falar isso aqui, mas é uma realidade que a gente tá aí. A maioria por isso que é chamado evangelho maçônico. Tá? Tá todo mundo com um pezinho aí, a maçonaria com um pezinho na igreja evangélica, que se diz que está pregando o evangelho de Cristo, né? Que não é o evangelho de Cristo. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui para ver se vocês acordam, tá? Aí ele fala, é uma luta de mentalidade, então. É uma luta mental. Então, para eu observar as coisas mentalmente, é eu não me corromper. Já pensou, vem alguém oferece aqui para você dinheiro, para você cometer, falar engano, fazer alguma coisa? Foi por isso que teve igreja que me ofereceu dinheiro para eu estar lá pregando, trazendo mensagem para as pessoas. Eu não aceitei. Eu poderia estar agora aí com o meu salário, às vezes aí com o meu carro aí, tá? Uma casinha bem melhor, então aí as mulheres vinham logo, né? As irmãzinhas aí que desse meio interesseira poderia vir pro meu lado, eu já estaria de boa, pessoal. Mas olha como eu tô aqui, sem dinheiro, sem lenço, sem documento, sem lenço, sem documento, nada no bolso e nas mãos. Eu quero ser que nem vento, amor. Você já viu essa música? Então, eu tô sem lenço e sem documento. Ó o menino pegando o shampoo ali, ó, vai beber, ó. Tome cuidado aí, viu? Vou arrumar isso aqui. Tá vendo aí? O meu neto tá dando trabalho aí, ó. Então, o que é isso? Poderia estar aí de boa aí. Ó, dependendo nada de vocês aí. Vocês tudo dá lá na igreja, lá na congregação. Vocês poderiam estar lá, eu poderia estar de boa. E aí, quando o cara tem dinheiro, um carrinho, tem um negócio, as mulheres aparecem tudo, tá? Aqui é o jogo aqui dessa realidade, tá, pessoal? É assim que funciona, tá? Tá? É isso que as mulheres procuram isso numa pessoa, tá? Dificilmente, tá, pessoal? Existe uma pessoa que não vai segundo o interesse dela, tá? Eu sinto muito em falar isso aqui também, mas é uma das coisas que acontece. Então ele fala, é uma luta de mentalidade, por isso precisamos avaliar nossos pensamentos. Então é uma luta de mentalidade, porque isso passa pelo pensamento, né? Para podermos lutar e vencer essa frequência das distrações. Então, para podermos vencer, a gente não entrar nessa frequência das distrações, a gente tem que avaliar nosso pensamento. O que é que você está pensando, pessoal? Será que você está pensando em seguir no seu propósito, em as coisas? O que é que você está pensando em coisa aí, em querer dinheiro, ou como enganar as outras pessoas? Você sabe. A espiritualidade sabe também que você está pensando. Eu não sei, tá, pessoal? Eu sou inocente. Sabe de nada, inocente, né? Eu sou inocente. Mas é por isso que eu preciso como é que se diz? Da ajuda da espiritualidade. Porque ele sabe o que você está pensando. Ele conhece você. Ele sabe as coisas que você está fazendo. Tá? Eu posso estar aqui inocente, mas a espiritualidade pode chegar aqui, revelar coisa, falar coisa aqui, através de mim, para que você tome consciência. Então ele está avisando você, tome consciência. O caminho não é esse aí. O caminho está errado. Repare bem, não é assim você enganando as pessoas. Então a espiritualidade pode estar usando
para falar isso com você, para que você não entre na frequência das distrações, no engano, né? Então, vai ser uma luta mental que você vai travar aí com seus pensamentos. Você vai ter que avaliar seus pensamentos. Então, é uma luta diária, tá, pessoal? A gente acorda aqui, você tem que acordar para a batalha. Entende? Eu dou risada assim, pessoal, mas o negócio é sério, tá? Porque olha quantos pessoal foram desviados da espiritualidade. Quantas pessoas? Olha quantos líderes às vezes estavam nessa frequência e foi desviado e agora está desviando várias pessoas. É sério, né, pessoal? O negócio é sério. Eu dou risada, mas é sério, tá? Tá certo, pessoal? Já deu a cota. Já deu a cota 60 minutos hoje. Eu vou marcar aqui a quarta parte, tá, pessoal? Tá rendendo, né, pessoal? Quarta parte, vou marcar aqui. A gente parou aqui na vencer a frequência das distrações. Então a gente precisa vencer aí essas distrações aí que às vezes não é fácil de a gente identificar, porque ela vem como engano, né, pessoal? Ela vem disfarçada de verdade, né? Então, para desviar a gente dessa verdade que está na nossa alma. Tá certo, pessoal? Então, graças a Deus, né? Eu vou terminar aqui porque essas pessoas vão fazer coisas aqui, tá? Vai fazer zoada aí, a criança já estava chorando, tá? Então vamos encerrar, já deu 60 minutos. Agradecer a vocês, tá? Os pessoal novos aí que se inscreveram no meu canal, obrigado. Agradecer a Deus, a espiritualidade, por trabalhar nos seus corações, né? Nos nossos corações, né, pessoal? E agradecer a Deus, né, a espiritualidade, até a próxima, né? Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!